Oi, gente! Aqui é a Sam e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre as minhas leituras do mês de novembro. Bom, gente, mas antes de começar o vídeo, não se esquece, já deixa o like, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito e me segue lá nas outras redes sociais, que são o Instagram e o Twitter, que são todos eu e minha estante. Bom, gente, novembro pra mim foi um mês de poucas leituras, eu só li 3 livrinhos, mas todos esses 3 livros foram muito fortes. Como novembro foi o mês da consciência negra, eu li livros de escritores negros ou com personagens negros. Acabou que foi as duas coisas ao mesmo tempo. O primeiro livro que eu li foi No Seu Pescoço, da Chimamanda. Já tem resenha dele aqui no canal, então eu vou deixar linkado aqui em cima. Não sei qual dos dois lados, mas eu vou deixar aqui nos cards. Então, se você quer conferir o que eu achei desse livro, vai lá, porque assim, adiante que já foi um livro que eu gostei bastante. Foi o meu primeiro livro que eu li da Chimamanda e eu gostei muito, muito, muito. Então, depois que eu li No Seu Pescoço, eu fiquei assim, nossa, eu preciso ler outros livros da Chimamanda. Então, eu peguei para ler o livro Hibisco Roxo dela. E aqui a gente vai conhecer a história da Cambile, que é essa menininha que está representada aqui na capa. E a história da sua família. E o livro é contado com Cambile lembrando os fatos que aconteceram, então ele é narrado dessa forma. E Cambile vive numa família que é ela, o irmão, o pai e a mãe. Mas o pai, eles são católicos, mas o pai é aquele homem super, super, super controlador. Ele controla até os horários dos filhos, o que os filhos vão fazer em cada horário. Ele faz como se fosse um horário escolar de tudo que os filhos têm que fazer e os filhos não podem fazer coisas fora disso. Ele controla a fala dos filhos, porque tem partes no livro que Cambile fala sobre uma tia dela, que é uma mulher fora de série no livro, que ela diz que queria rir, que ela fica encantada com a risada da tia, porque como ela vive numa casa tão opressora, ela não sabe nem como é a própria risada. Então, é bem louco isso, essa relação familiar da Cambile. Se você tem gatilhos a respeito de violência doméstica, de opressão, não leia esse livro. Se você for ler, já vá com esse pensamento que vai ter cenas de violência doméstica, tanto que o pai de Cambile comete contra ela, o irmão, a mãe, sabe? Ele é um cara que dá para retratar muito bem os efeitos da colonização branca na África, porque o pai de Cambile, ele não aceita os costumes tradicionais das religiões africanas, das religiões ancestrais. Então ele julga muito isso. Ele é o tipo de homem que na rua ele é o melhor, ele é um dos melhores homens. E em casa ele é aquilo que muita gente já conhece, que é a realidade de muita gente. E Cambile passa a pensar de forma diferente, tanto ela quanto Jajá, que é o nome do irmão dela, quando eles vão para casa da tia passar um tempo lá. E eles veem como é a relação da tia com os filhos, como é a relação da tia com o avô, que ela e o irmão não tinham permissão para visitar nem o avô, porque o pai dizia que ele era um pagão, sabe? Então tem toda essa relação. Então é a partir daí que vai se desenrolando toda a história. E você passa é um misto de emoções, porque você fica com muita raiva do pai dela, mas você torce muito para que ela e o irmão consigam, sabe, meio que evoluir de toda essa situação. E sim, ela e o irmão vão conhecendo novas experiências, vão conhecendo novas situações de vida e tomando decisões que antes eles não tomavam, justamente por causa do pai deles. E assim, Hibisco Roxo é um livro muito, muito, muito forte, mas é um livro muito bom. Assim, nossa, é um romance da Chimamanda que eu acho que muitas pessoas deveriam ler para ver os efeitos, porque eu acho que todos os livros da Chimamanda têm isso, né? Os efeitos da colonização branca na África, o que isso causou para as pessoas, para os costumes daquelas pessoas. E nossa, um livro 5 estrelas, favoritado. E a Chimamanda arrasa muito. E minha última leitura foi Cartas para Marte. Gente, eu tenho os 3 livros, mas Cartas para Marte e No Seu Pescoço já estão emprestados. Por isso que eu tô só com esse daqui na mão. Mas Cartas para Marte já é um livro bem jovem adulto.
E a gente vai acompanhar a história de Justice, eu acho que é assim que se fala. A gente vai acompanhar a história de Justice, que é um jovem negro que ele leva uma vida mais privilegiada. Ele é bolsista, ele estuda numa escola muito boa, mas ele começa a perceber como é o preconceito a partir do momento que, não é spoiler, o livro já começa assim, no primeiro capítulo você, tá, gente? Você já vai ver nessa história. Começa assim, ele indo ajudar a ex-namorada dele, que tá bêbada e quer pegar o carro para dirigir. Então ele vai lá, tenta ajudar ela. Só que aí na hora que ele tá tentando ajudar ela é uma menina de pele clara, passa uma viatura, o policial acha que ele tá tentando atacar ela, roubar ela, alguma coisa, e vai e algema ele sem perguntar, sem falar, sem nada, diz que ele não tem direito de falar, que o único direito dele é ficar calado. E simplesmente por causa da cor dele. Então, é a partir daí que ele começa a perceber o preconceito, a forma tão escancarada de preconceito contra a cor dele, né? Contra a raça dele, porque ele é negro. E a gente vai acompanhando toda a frustração dele e todo o processo de descobrimento dele e luta a ele contra esse racismo. Então, ele começa um projeto que é Cartas para Marte, que é o projeto que dá o nome ao livro. E nesse projeto ele diz que quer ser mais parecido com Martin. Então ele começa a escrever cartas para Martin Luther King, questionando as situações que ele vai vivendo, as situações que ele vai passando no dia a dia dele. E é muito, sabe, muito forte, porque são situações que a gente vê que não são irreais, que muito pelo contrário, elas são totalmente cotidianas, que são situações que acontecem o tempo inteiro com pessoas negras. E a gente para e fica pensando assim, ai meu Deus, quando que isso vai acabar? A escrita é muito, muito fluida, é muito, muito rápida, porque eu sentei e eu li esse livro todo de uma vez, sabe? Porque eu li ele todo no mesmo dia, porque é um livro que você não consegue parar de ler. E até é um livro que fica uma leitura bem dinâmica, porque como são personagens jovens, são personagens adolescentes, é assim que eles estão indo para a universidade, saindo do ensino médio e indo para a universidade durante esse processo do livro, fica aquela conversa mais informal no livro. E também tem todas as partes das cartas que ele escreve para Martin Luther King. Então fica, né, ainda melhor, fica ainda mais rápida a leitura. É muito, muito fluida, apesar de ser uma leitura que é forte, que ensina, é uma leitura super fluida. É um livro que eu indico para muita gente, para o público jovem. Nossa, é um livro muito, muito bom. E a gente também vê os dois lados da moeda. Vê o lado do jovem negro que está conseguindo oportunidades e vê o lado dos jovens negros que não tiveram oportunidades, sabe? Vê o lado do jovem que tá tentando batalhar por uma vida melhor e ver o lado do jovem que não parece que não tem outra opção, sabe? Então a gente vê que o Justice, ele até passa por alguns conflitos internos e dizer bem assim, pra que eu tô fazendo tudo isso? Porque eu sempre vou ser julgado pela minha cor. Não importa o que eu faça, não importa onde eu chegue, não importa o que eu estude, não importa onde eu trabalhe. A primeira coisa que as pessoas vão ver será a minha cor, sabe? E é bem louco a gente pensar dessa forma, porque todas as situações que ele passa fica muito escancarado que realmente tudo está acontecendo por causa da cor dele. Então a gente vê que a autora ela usou de tantos elementos, de tantas formas para poder trabalhar isso, que assim foi uma leitura muito gostosa, foi uma leitura muito boa, apesar de ser pesada, né? Mas foi um livro muito bom, 5 estrelas, favoritado também, com toda certeza. É um livro que eu quero, assim, prestar para muita gente ler, sabe? Então é isso, gente. Essas foram minhas leituras do mês de novembro. Foram apenas 3 leituras, mas que, pelo que vocês perceberam, né? São leituras que falam muito sobre o negro, sobre tudo que o negro passou, sobre conquistas, sobre lutas. E assim, nossa, eu amei essas leituras, eu fiquei muito feliz que eu fiz todas essas leituras. E eu tô com outros livros aqui que eu quero ler. Eu amei a Chimamanda, foram os 2 primeiros livros dela que eu li. E assim, com certeza eu quero ler todos os livros dessa mulher, porque é muito, muito bom. Não esquece de
e conferir o vídeo de No Seu Pescoço, que eu já postei aqui antes, de deixar o like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e comenta aqui quais foram os livros que vocês leram, se vocês já leram algum desses livros, o que vocês acharam. Se vocês forem comprar qualquer um desses livros ou qualquer coisa na Amazon ou no Submarino, o link tá aqui embaixo. E usando esse link você me ajuda muito, porque eu ganho uma pequena comissão, mas você não paga nada mais por isso. Então é isso, gente. Beijinho. Tchau!